Olá, você mãe, você pai, vou te fazer uma pergunta. O que a falta de gentileza tem a ver com a dificuldade de tornar seu filho mais obediente e respeitoso? Esse é o assunto da nossa live agora, o nosso tema. Nós vamos falar sobre gentileza versus obediência. O que isso tem a ver? Bom, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e estou fazendo uma série de lives. Essa é a live número 7 de 15 de uma maratona que eu preparei para ajudar você mãe, você pai, a tornar o seu filho mais obediente, mais respeitoso. Eu tenho 3 filhos já adultos, a Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 22 e a Laura tem 19. E a gente conseguiu construir uma relação de muita cumplicidade, muita parceria, muita admiração, com muita conversa, enfim. E eu reuni todos esses exemplos, todas essas vivências para passar para vocês, para ajudar os pais e as mães a terem também uma educação assim como eu tive, como eu consegui passar para os meus filhos, enfrentando todos os problemas de uma mãe comum, de uma pessoa comum, de crianças comuns, de filhos e adolescentes comuns que agora eles já são adultos. E não é fácil, né, gente? A gente sabe. Eu até vou colocar aqui nos comentários o título dessa live para o pessoal que for entrando saber do que a gente está falando. Então, qual é a ideia? A ideia é convidarem vocês para participarem dessa maratona de lives, de 15 lives. E a ideia é dizer que eu estou aqui para ajudar você nessa maratona de educar o seu filho, de tornar o seu filho uma pessoa autoconfiante, amorosa, com responsabilidade e de uma maneira alegre, de uma maneira positiva. E reunir alguns temas que a maioria dos pais me pediam, e esses temas são temas que são facilitadores na educação dos filhos e são temas que são obstáculos na educação dos filhos. E esse é um tema que, falando de falta de gentileza, é um obstáculo, porque quando a gente tem gentileza com o filho, quando a gente trata o filho com gentileza, a gente pode usar isso a favor para tornar o nosso filho mais obediente, mais respeitoso. Então, por isso que quando eu pergunto o que a falta de gentileza tem a ver com a dificuldade de tornar o seu filho mais obediente, mais respeitoso, na educação do filho, né? Quando a gente usa a gentileza, quais as vantagens que a gente tem, e quando a gente não usa a gentileza, quando a gente não prega isso dentro de casa, o que isso vai acarretar mais lá pra frente. E aí eu vou falar pra vocês aqui como eu fiz aqui em casa com os meus 3 filhos, que agora já são adultos, né? E esses temas que eu vou tratar nessas lives, nessas 15 lives, essa é a live número 7 de 15 lives, esses temas são temas comuns, de pais comuns, de mães comuns, que me pediram ajuda e pediram tipo um auxílio, ideias de como resolver, né? Então eu convido vocês também a participar do nosso encontro online, que vai ter semana que vem, segunda-feira que vem, dia 16 de novembro, às 20 horas. Tem o link na minha bio para você se cadastrar e participar do encontro online, que vamos falar sobre como tornar os filhos mais obedientes e respeitosos. E nessa aula, nesse encontro online, eu vou falar os segredos, eu vou falar tudo que eu apliquei com os meus filhos, por que eu consegui dar essa educação para eles, por que a gente conseguiu conquistar essa educação, essa relação com cumplicidade, essa relação com muita admiração mútua, né? Por que isso aconteceu entre nós? O que a gente precisou trabalhar, o que a gente precisou enfrentar, né? E
agora vamos falar então sobre gentileza, né? Sabe, muitos pais me pedem ajuda e dizem assim: Kátia, como é que eu posso resolver a questão de que o meu filho é mal educado? A gente fala muito assim que meu filho é mal criado, né? Eu sou da idade de falar que a criança é mal criada, né? Quando é mal educada, quando é respondona, quando é ríspida, quando a criança é mal criada. O que quer dizer isso, né? Uma criança que responde, que não é gentil, e a grande verdade é que os nossos filhos não nasceram mal educados. Os nossos filhos não nasceram com uma falta de gentileza. E a gentileza, ela é nada mais, nada menos que o gatilho da reciprocidade agindo naturalmente. Por exemplo, quando somos gentis com uma pessoa, é natural que a pessoa seja gentil com a gente. Talvez não imediatamente, né? Mas ao longo do tempo, ao longo do período, essa pessoa não vai conseguir não ser gentil, se a gente é sempre gentil. Então, como assim? Falando de pessoa, mas eu tô querendo falar dos filhos, né? Quando nós somos gentis pros filhos, a gente está ensinando eles a serem gentis também. Então, eu vou começar lendo aqui o significado da palavra gentileza no dicionário, que eu pesquisei. Diz assim: substantivo feminino, característica ou particularidade de gentil, comportamento distinto, em que há nobreza e ou elegância. A gentileza é uma qualidade em extinção. Com delicadeza, amabilidade, por exemplo, foi uma gentileza sua emprestar o livro. Então, assim, quando a gente fala que nossos filhos são gentis conosco, que os irmãos são gentis com os outros irmãos, né, entre eles, não é comum, né? Não é comum. Muitas vezes eu precisei chamar a atenção dos meus filhos, assim, quando um pedia emprestado alguma coisa, quando um pedia para alcançar alguma coisa. Mano, pega uma água pra mim, já que tu tá na cozinha. Ah, não vou pegar, vem tu aqui, levanta e vem. Isso já aconteceu. E o que eu precisei fazer? Eu precisei dizer, mas isso não é legal. Essa atitude não é legal. Se tu tivesse ocupado fazendo alguma coisa e a Amanda tivesse lá na cozinha, né? Se tu pedisse, tu não ia achar legal que ela alcançasse um copo de água? Por quê? Por que reagir assim? Eu só queria saber qual o motivo dessa reação, né? De não poder alcançar alguma coisa. Então, assim, quando acontecia isso lá em casa, eu falo lá em casa que quando eles eram menorzinhos a gente morava em outra casa, não nessa, né? Quando acontecia isso, quando eles eram pequenos, eu não deixava barato, sabe? E nem depois de grandes, porque depois de grandes, às vezes acontecia também. Olha, agora, ultimamente, é que é muito difícil eu ver, sabe? Eles estão realmente adultos agora. Mas se eu vejo, chama atenção ainda, mesmo nessa idade. A Thaís, minha filha mais velha, tem 24 anos, o Bruno tem 22 e a Laura tem 19. E mesmo assim eu chamo a atenção deles. Eles chamam a minha atenção quando eu faço alguma coisa que não é legal, que não tá nas nossas regras, que não é o habitual a gente tratar um ao outro, né? Eles chamam a minha atenção, eles não deixam barato pra mim, sabe? Assim como eu cobrava deles e ainda cobro, né? Que façam tudo certinho, que sejam pessoas do bem, eles me cobram também. Então, a gente não deve achar isso normal, sabe? A falta de gentileza. Então, eu fico pensando assim, tem uma frase do Nelson Mandela que eu vou ler pra vocês, tá no meu mural, eu vou ler.
Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Essa frase é do Nelson Mandela. E eu acho muito linda porque ninguém nasce mal educado, né? Isso é muito forte, né? Porque se o nosso filho não nasceu mal educado e ele é mal educado, é porque nós estamos moldando esse perfil dele, né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso, muito atento mesmo. E o dia passa, a semana passa, o mês passa, os anos passam e a gente não percebe que a gente tem algumas atitudes que são repetidas, que formam hábitos. Às vezes palavras, expressões do cotidiano que fazem com que os nossos filhos não sejam gentis, porque muitas vezes nós não estamos sendo gentis com os nossos filhos também. Então, o que eu sempre falei para os meus filhos? Aqui vai uma dica. A gentileza é a gente ter a capacidade de se expressar, de falar o que quer, de pedir alguma coisa, de ensinar alguma coisa, de mostrar alguma coisa. É a capacidade de se expressar de uma maneira geral, de uma forma gentil, de uma forma leve, suave. Não sendo estúpido, não sendo grosseiro, não sendo ríspido. Então a gente expressa aquilo com um tom de voz firme, a gente pode ser firme, a gente não precisa ficar o tempo inteiro, ai, bonitinho da mãe, não sei o quê. Eu brinco que eu falo assim com eles, com vozinha de, ai, lindo da mãe, eu brinco assim e eles piram. Até hoje eu faço isso. A gente não precisa ficar fazendo isso o dia inteiro, tendo esse tipo de postura o dia inteiro, não faz sentido. Mas o que eu quero dizer é se expressar de uma maneira natural, de uma maneira gentil, suave, alegre, com ternura, né? O tom de voz, a expressão facial, né? E isso tudo faz com que os nossos filhos identifiquem que a gente está sendo gentil para eles. Então, isso é gentileza. É a capacidade de se expressar de uma maneira suave, de uma maneira gentil, de uma maneira alegre, de uma maneira elegante, né? Que nem diz aqui na tradução. E com delicadeza, sabe? Quando a gente usa gentileza, automaticamente a gente precisa desacelerar, a gente precisa ter mais calma. Então nos obriga a sermos mais compreensivos, né? E agirmos com afeto. Isso não quer dizer que a gente vai ser menos firme, né? Menos decidido, isso não tem nada a ver. A gente pode ser gentil e ser firme, e a gente pode dar uma bronca até de uma maneira gentil, se for o caso, entende? De uma maneira com muita educação. A gente pode dar uma bronca, corrigir um filho e ser gentil com esse filho ao mesmo tempo, né? Então, o que eu digo sempre? Eu sempre ensinei eles o seguinte, que a gente, em primeiro lugar, a gente precisa se respeitar. Então, eu sempre ensinei meus filhos que a gente mostra para os outros como os outros devem nos tratar. A gente mostra para os outros como eu quero ser tratado. Mas como assim, Kátia? Isso, né, não é assim. As pessoas me tratam do jeito que elas me tratam. Mas não é. Porque quando a gente tem em mente que
se é fato que a gente vai tratar outra pessoa de uma maneira educada e gentil, a gente não precisa se submeter a tratamentos que não são educados e gentis. Porque assim, quando uma pessoa erra com a gente, quando uma pessoa trata a gente de uma maneira que não foi legal, de uma maneira hostil, a gente tem a opção de continuar tendo contato com aquela pessoa ou não. Claro, se são os nossos filhos, a gente não tem a opção. Eu vou deixar de ter contato com meu filho porque ele não foi gentil comigo. Não é isso, né, que eu tô dizendo. Desculpa. O que eu estou dizendo é que quando a gente tem pessoas do nosso relacionamento e essas pessoas não têm um tratamento que a gente goste, que eles não têm um tratamento adequado com o que eu quero para minha vida, eu posso me afastar. Eu posso, em primeiro lugar, falar para essa pessoa: olha, eu não gosto quando tu fala assim comigo. Eu não gosto, isso não condiz, eu não me enquadro, isso que tu está falando não faz sentido, né? Tu tá sendo grosseiro, tu tá sendo estúpido, eu não vou aceitar. Se tu quiser continuar tendo um contato comigo, então não age mais dessa maneira. A gente tem todo o direito e o dever de se proteger, né? Isso desculpa. E isso faz com que a gente, ensinando isso pro nosso filho, ele aprenda a se defender de relacionamentos abusivos, de relacionamentos tóxicos, de abusos sexuais. Porque quando a gente tem noção de que uma outra pessoa tá agindo com a gente de uma maneira que não é legal, acende uma luzinha vermelha e a gente diz assim: poxa, eu não tô gostando disso. Minha mãe sempre falou que a gente não precisa aceitar tratamentos assim. Então vamos levar para o mundo adulto, certo? Vamos supor que nós estejamos trabalhando num emprego, enfim, tem o nosso chefe lá. E o nosso chefe é estúpido com a gente, grita, é ríspido, é bruto. E a gente não gostou, não gosta, né? A gente tá aprendendo, a gente tá trabalhando, a gente tem um acordo com aquela empresa. Então, assim, dentro daquele acordo tem as regras que eu tenho que cumprir para no fim do mês ganhar o meu salário, ok? Mas isso não quer dizer que para eu cumprir esse acordo, para eu seguir essas regras, eu precise aceitar malcriações de chefe, né? Ou de colegas de trabalho, ou de gerente, enfim. E aí eu posso sim, eu devo falar para esse chefe: olha, eu tô aqui trabalhando há tanto tempo, eu tô me esforçando, eu tô tentando fazer tudo da melhor maneira. E me desculpe se eu não consegui, se eu errei, enfim. Porém, eu não gosto que tu me trate assim, né? Fala com educação, tu tá falando com o teu chefe. Mesmo que tu fale com uma pessoa que não seja o teu chefe, precisa falar com educação. Então, quando essa pessoa se reporta a outra e fala como ela quer ser tratada, ou pelo menos fala como ela não quer ser tratada: olha, eu nunca gritei contigo. Eu nunca gritei com ninguém aqui dentro. Então, assim, é o mínimo que eu espero é que ninguém grite comigo, é que ninguém me trate desse jeito, é que ninguém me ofenda, enfim, sabe? Quando essa pessoa fala isso, ela tá trazendo uma bagagem de autoconfiança, de autoestima, sabe? Que ela trouxe. Então, assim, isso eu valorizo muito. Eu sempre ensinei os meus filhos, quando eles estão num meio, num ambiente que não é legal, que as pessoas não são gentis, enfim, eu digo: vocês podem escolher não ir mais nesse lugar, vocês podem escolher não ter mais esse tipo de amizade. É a mesma coisa, se você leva o seu filho para brincar com um amiguinho, certo? Ou numa escolinha, ou enfim, tem algumas mães e tem filhos da mesma idade, se reúnem ali para eles brincarem. Só que ele vai para aquele lugar e as outras crianças batem nele, arrancam os brinquedos da mão, não emprestam os brinquedos, enfim, o tratamento é horrível.
a gente não precisa submeter o nosso filho a isso o tempo inteiro, ou outra vez, ou repetir a visita nesse lugar, entende? Porque uma criança, desde cedo, ou ela é gentil ou ela não é. Então a gente ensina o nosso filho desde criança a não bater nos outros, a não bater nos amiguinhos, nos coleguinhas, não bater na mamãe, no papai, no vovô, na vovó, nos irmãos, a não bater, a não morder, a não arrancar os brinquedos da mão. Então, assim, a gente ensina isso desde quando eles são crianças. Então, a gente está ensinando os nossos filhos a ser gentil se a gente agir dessa maneira. E quando alguém não é assim, dessa maneira com o nosso filho, a gente pode mostrar para ele que ele não precisa aceitar alguma coisa que seja diferente disso. Quando a gente prepara os filhos para isso, eles vão saber identificar rapidamente quando eles estão sendo parte integrante de algum relacionamento tóxico, quando eles estão envolvidos num ambiente tóxico, com companhias tóxicas ou companhias que não tratem ele bem. Então a gente vai ensinar o nosso filho a se defender disso. Porém, o que acontece? Quando a gente exige que uma pessoa nos trate bem, a gente parte do pressuposto que a gente trata bem aquela pessoa também. A gente trata bem as outras pessoas que estão à nossa volta. Então aí esse é o momento da gente se perguntar, de fazer uma autoanálise. Eu estou tratando bem o meu filho? Eu estou sendo gentil com o meu filho? Eu estou sendo amorosa com ele? Eu estou sendo educada? A gente precisa respeitar os nossos filhos. E não só para que eles nos respeitem de volta. Não, a gente precisa respeitar todas as pessoas que estão à nossa volta. E o que é respeitar? Né? O que significa ter o respeito daquela pessoa? O respeito a gente não cobra, né? O respeito a gente conquista. E a gentileza, a gente tem a oportunidade de dar primeiro. Então a gente tem a oportunidade de ser gentil primeiro com uma pessoa, para depois essa pessoa ser gentil com a gente. O respeito também. A gente respeita a pessoa e a gente espera que a pessoa nos respeite. É a lei da reciprocidade. Então, se o meu filho está sendo mal criado, se o meu filho não está sendo gentil, ele é grosso, ele é ríspido, ele é estúpido, né? Mal criado, como a gente falava antigamente. Oi, Jonas, tudo bem? Se o meu filho está sendo assim, dessa maneira, o que está acontecendo? Qual é o exemplo que eu estou dando para o meu filho ser assim? Ou agir dessa maneira? E se eu sou uma pessoa, uma mãe e um pai gentil com esse filho, e ele não está sendo gentil, alguma coisa está acontecendo. Então aí é a hora da gente chegar e conversar. Olha só, filho, a mãe já te falou que a mãe não aceita que tu não seja gentil, que tu seja ríspido, que seja estúpido. A mãe sempre foi gentil contigo. Alguma vez a mãe não foi gentil contigo? Para falar isso a gente tem que ter muita certeza. Então o que eu digo, dando um passo para trás? Quando a gente perde as estribeiras, digamos assim, e a gente grita, ou a gente não é gentil, ou a gente é realmente mal educado com esse filho, a gente deve imediatamente pedir desculpas. Imediatamente. Quando a gente se retrata imediatamente, a gente demonstra para o filho ou para qualquer pessoa, mas estamos falando aqui de educação de filhos, a gente demonstra para o filho que a gente se arrependeu daquilo. A gente se arrependeu e a gente não quer mais fazer. Então, filho, desculpa que a mãe gritou, a mãe estava nervosa, a mãe passou um dia muito difícil e eu não queria ter gritado contigo.
E eu gritei, desculpa, mamãe, a mamãe não acha legal, não é certo, a gente tem a nossa combinação, né, de não gritar um com o outro. A gente sempre combinou de ser gentil um com o outro, então é legal ter umas regrinhas assim. Claro, dependendo da idade, né? A minha filha caçula, a Laura, sempre foi muito rígida com isso, entende? Assim, então eu não podia de nenhuma maneira ser grossa com ela, sabe? Por quê? Porque eu ensinei ela. Então ela já dizia, bom, mãe, não sei por que tu tá falando assim comigo. E na hora, vinha, sabe quando vira a chave, vinha e dizia, filha, desculpa, mãe, a mãe tá muito nervosa por causa disso. Aí ela já me conhecia, entendeu? E já ficava tudo bem. Mas veja bem, quando a gente acostuma um filho, quando a gente educa esse filho desde pequenininho, sendo gentil e sendo amável, a gente ensina esse filho a ser também com a gente. E isso se torna um ciclo virtuoso dentro de casa, com os filhos, com os irmãos. E a tendência é que esse filho faça isso ao redor é 100%. Porque quando o filho ele tem esse tipo de ações, de atitudes dentro de casa, sendo gentil, sendo educado, solícito, sendo uma criança solícita, ele vai ser um menino, um rapaz, um adolescente solícito, ele vai ser um adulto solícito. Porque isso vai acabar entrando na rotina e vira um hábito. Tudo que a gente coloca na rotina vira um hábito. E quando a gente não é gentil com o nosso filho, ele também não é gentil com a gente. É natural. Oi, Charlize, tudo bem? Quando a gente é ríspido, quando a gente não alcança alguma coisa, quando a gente fala num tom de voz mais grosso, né? Mais bruto, é natural que esse filho também faça, porque eles são o modelo do que a gente é. Eles são aquilo que a gente reproduz. A gente faz o nosso filho célula por célula, certo? E depois que eles nascem, eles escutam quem? A mãe e o pai. A mãe e o pai. Aí eles começam a falar, eles repetem o quê? O que a mãe e o pai falam. O que a mãe e o pai falam. Vocês concordam? Colocam certinho se faz sentido isso para vocês. Eles repetem. As crianças são um xerox da gente, né? Então, assim, como eu consegui... agora os meus filhos têm... A Thaís tem 24 anos, o Bruno 22 e a Laura 19. Eles me tratam com muita gentileza, mas eu sempre fui muito gentil. Sabe aquelas brincadeiras assim... Ah, vai pra lá, não enche o saco, sabe? Ai, mano, me alcança uma água. Não vou... Não. Ai, levanta, vem aqui buscar. Ai, que isso? Para de encher o saco. Sabe esse tipo de coisa? Isso acontece? Acontece. É lógico que acontece. Mas a gente, a mãe e o pai, não precisa fazer vista grossa. A gente não precisa incentivar. A gente não precisa fazer igual. Quando eles fazem isso, a gente pode dizer, opa, vamos parar de ser estúpido com a mana? Eu sempre falava, entendeu? Assim como nome feio, palavrão e coisa assim, eles falam até hoje, eles são adultos. Mas o que acontecia? Dentro de casa, eu dizia pra eles, vamos parar de falar palavrão, tá? E aí eles diziam, lá no pai, porque eu sou divorciada há muitos anos, desde que eles eram pequenininhos. Lá no pai eu falo palavrão. Então tá, então lá no teu pai tu fala palavrão. Desaforo, né? Mas isso acontece, sabe? Eu não tô aqui querendo dizer pra vocês que a educação que eu dei pros meus filhos foi perfeita, que eles são perfeitos, que eu sou perfeita. Não! O que eu tô querendo dizer é que se a gente insiste em alguma coisa pro bem, é natural que essa coisa se desenvolva. Sabe, quando a gente foca numa coisa, aquela coisa expande, é natural, é assim que funciona. Mas isso não quer dizer que de vez em quando não tenha deslizes, tanto da nossa parte quanto da parte dos nossos filhos. E o deslize faz parte da vida real, faz parte da gente ajustar, da gente moldar,
da gente trabalhar a frustração, da gente trabalhar a nossa resiliência, da gente parar para pensar e ter a oportunidade de fazer melhor, sabe? Só que eu acho que abrindo o jogo com os filhos e dizendo, filho, olha só, a mãe sempre te tratou com gentileza, então eu não vou admitir esse tom de voz comigo. Eu não vou admitir que tu responda desse jeito. Eu não vou admitir que tu não faça tal coisa que eu te pedi, sabe? Chega uma hora que você, mãe, você, pai, vai ter tanta segurança disso, tanta segurança, que você vai dizer, eu nunca fui ríspida contigo. Mas aí imagina aquele pai que grita, aquela mãe que grita o tempo inteiro. Se bobear, dá umas palmadas. A gentileza foi para as cucuias, certo? Então, assim, a gentileza é o ápice, né? Porque antes da gentileza tem a malcriação, né? Vamos dizer assim, tanto dos pais para os filhos, quanto dos filhos para os pais. E para a gente chegar nesse ponto de ser gentil, a gente precisa se analisar. A gente precisa identificar como a gente se reporta a esse filho. A gente precisa ter empatia com esse filho. Porque assim, ó, é difícil educar. É difícil educar. Eu não estou aqui para dizer que é fácil. Eu acho que é simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque dá trabalho, porque tem que repetir milhões de vezes a mesma coisa, sabe? Não é na primeira vez que eles vão entender. A gente tem que usar outras palavras, outras expressões. A gente precisa ter paciência para repetir e não achar que isso é falta de amor deles com a gente. Isso não é falta de amor deles com a gente, porque olha aqui o que eu li na descrição de gentileza aqui no dicionário que eu botei. Gentileza é uma qualidade em extinção. E não precisa ser assim. Dentro da nossa casa, não precisa ser assim. Se o mundo falta gentileza, não quer dizer que eu vou me conformar com isso e eu vou deixar que dentro da minha casa também não tenha gentileza. Não quer dizer. Sabe, eu penso que um filho gentil, uma criança gentil, ele é o reflexo dos pais, é o reflexo do que ela vive dentro de casa, sabe? Quando ela vai pra rua. Quando eu algumas vezes, assim, que eu peguei o metrô, né, aqui, e vi, assim, mulheres com criança no colo, mulheres de idade, né, senhoras, senhores, e eu via jovens e crianças, assim, adolescentes, que não davam o assento, né? Eu pensava, meu Deus, eu não imagino um filho meu vendo uma cena dessa e não cedendo lugar para um senhor de idade. Eu não imagino. Tudo bom, Carla? Sinceramente, então eu tenho tanta tranquilidade, tanta segurança de que eu ensinei os meus filhos a serem gentis, a terem empatia com os outros, que eu vejo uma situação dessa assim, eu fico chocada, sabe? De não ver um jovem cedendo um lugar para uma pessoa de idade ou coisa assim. Então, não é comum, não, isso não é comum. As pessoas trocarem gentilezas não é comum, mas dentro da nossa casa, nós é que ditamos as nossas regras, né? Dentro da nossa casa, o que é? Ó, Analeia Martins, obrigada, Analeia. Dentro da nossa casa, a gente é que coloca as regras, os limites. E por que essas regras não podem ser regadas de carinho, de afeto, de bons pensamentos? Por que a gente não pode pregar dentro da nossa casa que o correto é ser honesto, é ser gentil, é ser íntegro? Por que a gente não pode ensinar aos nossos filhos que o certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo faça? Eu sempre falei isso para os meus filhos. Mas mãe, todo mundo faz daquele jeito.
Não quer dizer que é certo porque todo mundo faz. Mas o certo é certo mesmo que ninguém faça. É aquela coisa, você não é todo mundo. Sabe aquela história de quando as crianças pedem assim, mãe, eu quero ir em tal lugar, eu quero fazer tal coisa. Não, filho, não dá por causa disso e disso. Ah, mas todos os meus colegas vão, todos os meus amigos vão, mas tu não é todos os teus amigos, né? Por exemplo, agora em época de pandemia. Ah, meus amigos estão indo se reunir em tal lugar, não sei o que, não sei o que. Mãe, posso? Não, a gente está em pandemia, a gente está em reclusão social por causa do Covid, mas todo mundo vai. Mas tu não é todo mundo. Essa é uma regra nossa, é aqui em casa, é a nossa regra. Então, por que a gente não pode ter essas regras do bem? Por que a gente não pode pregar gentileza, né? É porque, às vezes, quando a gente é gentil, quando a gente é amoroso, quando a gente é uma pessoa do bem, parece meio piegas, né? Parece meio cafona, parece meio... Ai, a Kátia quer ser a certinha, Joãozinho do passo certo. E não é, né, gente? Porque assim, ó, coisa mais boa é ter filhos amorosos, sabe? Mesmo assim, eles não vão ser perfeitos. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeita. Mas por que a gente não pode deixar a maioria das horas do dia fluir e vibrar numa energia de amor? Numa energia de positividade, de gentileza, um maninho sendo gentil pro outro, a mãezinha sendo gentil pro filho, o filhinho sendo gentil pro pai. Por que não? Eu escolhi isso para minha casa, para minha vida, para a educação dos meus filhos e, gente, o resultado é sensacional. Sabe, eu consegui um resultado tão positivo, sem falsa modéstia, que por causa disso eu tô aqui passando um monte de dica para vocês. Eu descobri que o meu dom é ajudar pais e mães a educarem. Eu descobri que eu amo tanto criança, eu amo tanto educar, ensinar e acolher eles, sabe? Sentir, identificar a dor deles e dar carinho e tentar acalmar, enfim. E educar mesmo, explicar o porquê daquilo outro, sabe? Eles ficam atentos, escutando, é tão lindo. Eu descobri que isso é o meu dom, essa é a minha habilidade natural que Deus me deu. E aí, até como forma de retribuição, enfim, eu identifiquei aí o meu propósito de vida, que é passar para os outros pais e para as outras mães o que eu fiz e deu certo, o que eu apliquei e deu errado, porque isso funciona como atalhos e obstáculos, né? Atalhos porque eu levei 24 anos para aprender tudo isso. Então, esse método que eu usei ensinando os meus filhos, educando os meus filhos, gente, eu vou falar sobre isso segunda-feira de noite, às 20 horas, tem o link da minha bio. Se inscrevam num aulão que eu preparei no nosso encontro online sobre como tornar o seu filho mais obediente e mais respeitoso. Não percam, vocês são meus convidados. Segunda-feira, dia 16 de novembro, às 20 horas, eu vou fazer um aulão e eu vou falar tudo, assim, ó, de como eu fiz, tudo que eu passei ao longo, assim, desses 24 anos, como que surgiu essa ideia de passar para todo mundo essas dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos, né? Como é que eu consegui educar e criar os meus filhos autoconfiantes, amorosos e responsáveis, sabe? Obedientes e respeitosos na medida do possível. Eles não são 3 babacas que dizem sim para tudo. Eu nem ia gostar disso, eu nem ia querer isso, sabe? Eu acho que a gente tem que instigar nos nossos filhos que eles argumentem a opinião deles, sabe? Eu gosto quando eles não concordam com o ponto de vista meu e argumentam e me falam outras coisas e me mostram outros horizontes. Eu aprendo, hoje eu aprendo demais com os meus filhos. Eles não aceitam algumas coisas que eu falo e eles
como é que eu vou dizer? Opa, chutei aqui o tripé. E eles se empenham para me convencer da opinião deles. E eu fazia isso com eles, entende? Sabe quando hoje de manhã eu fiz uma live falando dos nãos, que tem pais que falam não para isso, não para aquilo, não pega o controle remoto, não sobe aí, não põe o dedo aí, não vai deixar cair, tudo é não, 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 sabe? Então, qual é a maneira de inverter essa situação, sabe? A gente pode deixar e deve incentivar, instigar que os filhos argumentem por que eles querem fazer tal coisa. Por que eu devo me convencer a deixar ele fazer tal coisa? Entende? Então, assim, a gente tá invertendo a situação. Olha, até agora a mãe acha que isso é assim, assim, assado, eu não vou deixar por causa disso, disso e disso. Me convence por que eu deveria mudar de ideia. Então essa criança, ela vai ter que organizar os pensamentos, ela vai ter que achar argumentos para me convencer. Isso aí é muito bom para a vida adulta, depois para a vida dele, para a vida dela, sabe? Então se a gente, como é que eu posso dizer, a gente incentiva que os filhos tenham criatividade, a gente está criando filhos ativos, sabe? Filhos autoconfiantes. E se a gente ensina os princípios básicos, achei que estava entrando alguém, mas é vento que tem. Se a gente ensina os princípios básicos, né? Honestidade, caráter, integridade. Se a gente ensina tudo isso para os nossos filhos, eles vão saber o que é certo, o que é errado. Eles vão saber se posicionar no momento que eles precisarem fazer uma escolha, no momento que eles precisarem tomar uma decisão na vida, eles vão lembrar de tudo aquilo que eles têm na bagagem, que a gente já colocou na mochila deles, na bagagem deles. Todo esse embasamento, todo esse conhecimento, né, de princípios mesmo, de amor, de empatia, de cumplicidade, de tudo assim que o ser humano precisa ter, né, para ser um ser humano íntegro de caráter, quando o filho identifica que ele recebeu tudo aquilo. Mas a minha mãe me falou tudo isso, então agora eu tô no momento que eu vou ter que escolher qual a decisão que eu vou tomar para determinada coisa. Então, se ele sabe o que é certo, o que é errado, é mais fácil para eles tomarem as decisões. É mais fácil para eles saberem qual caminho seguir, sabe? Então, eu acho que a gente precisa se preocupar em dar uma base sólida para os nossos filhos, com firmeza, com determinação, mas com gentileza, com muito afeto, muito respeito. A gentileza e o respeito andam assim, gente, sabe? Então, me façam certinho se tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui. Foi assim que eu fiz, sabe? Quando a gente mostra para outra pessoa como a gente quer ser tratada, essa outra pessoa identifica isso e pensa, eu também vou fazer assim, quando chegar em alguma hora, algum momento. Então eu sempre ensinei os meus filhos que eles é que escolhem como eles querem ser tratados. Eles é que decidem como as outras pessoas vão tratar eles. Se em algum momento uma pessoa é ríspida com a gente, é estúpida, é grosseira, é mal educada, essa pessoa vai ser uma vez só. A gente não vai permitir, a gente não precisa, a gente não deve permitir que as pessoas fiquem repetindo mal educação e falta de respeito com a gente. E assim é os filhos também. Então, quando a gente não permite que os filhos não sejam gentis, que os filhos sejam ríspidos, que os filhos sejam... Quando a gente não permite isso, a gente automaticamente está se obrigando a agir de uma maneira também gentil para os filhos, sabe?
Vocês faz sentido isso? A gente se obriga a ser gentil também. Não é fácil? Não é fácil, porque a gente desculpa, a gente se irrita, é difícil, é cansativo conversar, explicar, dialogar, é cansativo, mas é o caminho certo a ser seguido. Então, se a gente entra numa frequência de cansaço, de preguiça, isso é um saco, eu não vou ser gentil com o filho agora, essa altura do campeonato, em plena pandemia, não vou pensar nisso, não vou dar bola para isso. E senta as patas no filho, e senta as patas no marido, e senta as patas no maninho, e senta as patas em tudo que aparece pela frente, sabe? E esses filhos, eles vão reproduzir isso. Eles vão reproduzir essa falta de gentileza, porque eles foram criados nesse ambiente hostil, nesse ambiente, muitas vezes até de brincadeira, né? Então, é isso, gente. O tempo já tá chegando aqui ao fim. Eu quero fortalecer o convite para vocês participarem das 15 lives da maratona para tornar seu filho mais obediente e mais respeitoso. E aí, deixa eu ver quem entrou aqui. Casper Esquadrias. Oi, tudo bem? Então, já estamos aqui no final dessa live. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por terem me escutado. E pensem, se vocês tratarem os seus filhos com gentileza, é a lei da reciprocidade que vai agir, é o gatilho da reciprocidade que vai acionar neles e eles vão ser gentil com vocês também. Então, um pai e uma mãe gentil, com certeza faz com que os seus filhos também sejam gentis uns com os outros. Beijo, tchau, tchau!